Sabia que o seu corpo é capaz de produzir energia para alimentar uma bateria? É verdade. Aqui na USP São Carlos tem gente pesquisando como é possível produzir energia elétrica a partir da glicose, que é encontrada no sangue e em outros materiais orgânicos. O professor do Instituto de Química, Frank Crespilho, vai contar mais sobre essas pesquisas. É no De Cara com Feras que começa agora. Professor, obrigada por receber a gente. Obrigado a você, Amanda, e obrigado ao Paulo também. Sejam bem-vindos ao Instituto de Química de São Carlos. Professor, soubemos que suas pesquisas são na área de bioeletroquímica, mas nem todo mundo conhece o que é isso. Então explica pra gente o que é bioeletroquímica e como ela atua no nosso dia a dia. Bom, bioeletroquímica é a área da ciência que estuda os mecanismos de transporte de cargas, corrente elétrica em sistemas biológicos. Por exemplo, nós temos um exemplo clássico que seria o sensor de glicose, né, que vocês podem comprar aí na farmácia, o famoso glicosímetro, aquele utilizado pelos diabetes para monitorar a glicose, onde o próprio dispositivo é um dispositivo bioeletroquímico, desenvolvido pelas mais diversas técnicas bioeletroquímicas. E também a bioeletroquímica, ela compreende numa área da ciência onde se estuda transformações químicas que ocorrem em sistemas biológicos, como, por exemplo, como o oxigênio é transportado e como os elétrons saem do oxigênio durante o processo de respiração, e também tem diversas aplicações, como vocês podem conhecer em eletrofisiologia, no caso, a eletroterapia, né, seria a fisioterapia utilizando eletrodos, né, com a passagem de corrente elétrica. Então, a bioeletroquímica é uma área muito extensa, mas que principalmente estuda essa interação entre corrente elétrica e os sistemas biológicos. Que outras aplicações práticas a bioeletroquímica tem? Então, Amanda, a bioeletroquímica é uma ciência fundamental e as consequências dessa ciência fundamental nos levam, então, a determinadas aplicações. Como eu disse anteriormente, o próprio dispositivo que detecta açúcar no sangue é a aplicação mais prática hoje, juntamente com outros tipos de equipamentos utilizados para tratamentos de algumas doenças ou lesões, né, como o caso da eletroterapia. Mas uma aplicação prática, como consequência dos nossos estudos de laboratório, está ligado, por exemplo, ao desenvolvimento de novos fármacos para determinados tipos de doenças, porque através da bioeletroquímica nós podemos compreender como ocorre a interação desses produtos e o sistema biológico, do ponto de vista de enzimas, do ponto de vista de interação das moléculas no organismo. Então a bioeletroquímica ela tem uma aplicação, a consequência dos estudos em bioeletroquímica nos leva a determinados tipos de aplicações que vão além da saúde até, como também na área energética. Há quanto tempo você vem desenvolvendo pesquisas nessa área de bioeletroquímica? Bom, há pelo menos com o meu grupo 4 anos. Primeiramente, durante o meu doutorado, eu iniciei as minhas atividades em 2005, já na área de bioeletroquímica. Depois, durante 4 anos, eu tive um grupo de pesquisa na Universidade Federal do ABC, onde nós tratávamos exatamente sobre esse tema e desenvolvemos diversas pesquisas nessa área, orientamos alunos de graduação, pós-graduação, com tópicos envolvendo a parte em bioeletroquímica, e mais recentemente, agora aqui no Instituto de Química de São Carlos, nós estamos continuando a desenvolver esses projetos, o que dá mais ou menos em torno de 4, 5 anos com o nosso grupo de bioeletroquímicas interfaces. Uma de suas pesquisas é sobre biocélulas a combustível, que gera energia através da cana-de-açúcar. Como elas funcionam e como é essa energia gerada?
Isso é uma pergunta muito interessante, Amanda, porque nós fomos o primeiro grupo a mostrar que é possível extrair eletricidade diretamente do caldo da cana-de-açúcar sem ter que gerar álcool. Ou seja, a gente não fez a queima do álcool que é produzida durante a fermentação da cana-de-açúcar, né? Como você sabe, a cana-de-açúcar ela contém diversos tipos de açúcares que, uma vez adicionado micro-organismos ao caldo de cana-de-açúcar, ele gera então o álcool ou o açúcar, como nós conhecemos. Mas basicamente, durante a fermentação, nós temos a produção do álcool. Nesse caso, nós utilizamos o mesmo micro-organismo que é utilizado para a fermentação da cana-de-açúcar, e utilizamos ele de uma maneira em que nós pudemos extrair energia elétrica armazenada dentro desse organismo vivo. Imagina uma situação que é a seguinte: o organismo, para se alimentar, ele produz diversos compostos químicos dentro dele. Um desses compostos químicos podem fornecer elétrons, né, que a gente consegue captar diretamente dentro desse micro-organismo. Então, nós utilizamos diversas técnicas e diversos tipos de pesquisas no nosso laboratório, onde nós conseguimos conectar esses elétrons que estavam dentro dos micro-organismos num circuito externo. E assim conseguimos gerar eletricidade durante a fermentação da cana-de-açúcar. Professor, aproveitando o tema dessa pesquisa, soubemos que existe um fórum de discussão sobre energias do futuro. Você acha que essa pesquisa pode contribuir de alguma forma? Bom, Paulo, sempre pode, né? Eu acho que o foco principal é a gente tentar compreender a natureza, principalmente onde nós temos a ligação direta com os sistemas biológicos, compreendendo o que ocorre fundamentalmente tanto nos micro-organismos ou quando uma biomolécula, né, está presente nesses tipos de dispositivo. É sempre importante pensar que, compreendendo como ocorrem os fenômenos fundamentais, né, no nível molecular, por assim dizer, isso nos abre diversas possibilidades de aplicação. Um exemplo, no caso da biocélula combustível, o fato de utilizar a geração de energia elétrica durante o processo de fermentação pode ser sim uma alternativa para, no futuro, durante a produção do álcool que vai ser utilizado como um combustível em automóveis, em veículos, né? A gente pode concomitantemente, ou seja, simultaneamente, gerar eletricidade durante esse processo de fermentação. Essa é a ideia do nosso grupo, que nós já temos a pesquisa já num estado relativamente avançado do ponto de vista de provar o conceito, e agora nós estamos tentando desenvolver, na verdade, já os bioreatores para que isso aconteça. Recentemente, seu grupo desenvolveu uma biocélula combustível, também chamada de biobateria, que é capaz de gerar energia dentro da veia de um rato. Só que ela é implantável. Ela funciona da mesma forma? Então, Paulo, esse outro tipo de biobateria que nós desenvolvemos, né, chamada de biocélula combustível e implantável, ela funciona assim, da mesma forma que a anteriormente citada. No entanto, ao invés de usar micro-organismos, né, nós utilizamos uma molécula biológica chamada de enzima. O que é uma enzima? A enzima é uma molécula que ela aumenta a velocidade, né, nessa conversão energética, ou seja, ela aumenta a velocidade da reação química envolvendo o combustível, que nós chamamos também de biocatalisador. No caso da biocélula implantável, o principal objetivo é obter uma biocélula muito pequena, né, que possa ser implantada dentro de um ser vivo, para que gere eletricidade para os mais diversos fins, como, por exemplo, como uma bateria de marca-passo, ou, no caso, para uma biobateria que possa fornecer energia elétrica para uma liberação controlada de um determinado tipo de fármaco, um remédio, né, entre outros tipos de aplicação. A principal diferença entre a biocélula combustível microbiológica e, no caso da biocélula combustível enzimática, que utiliza enzima implantável, é que, no caso da implantável, nós temos que utilizar processos que nós chamamos de processo de micromanipulação. Um processo de micromanipulação, ele envolve você desenvolver dispositivos muito pequenos, e nesses dispositivos você utiliza dos mais diversos materiais em escala micrométrica, para que
nós consigamos reproduzir experimentos em macroescala e em microescala. Uma vez obtido esses dispositivos, essa biobateria, nós implantamos dentro da veia, no caso experimentalmente, de um rato, e a glicose presente no sangue do rato, ou seja, o açúcar presente no sangue do rato, ele é convertido, né, em um produto, ou seja, ele é oxidado em um dos terminais dessa biobateria, fornecendo os elétrons para fechar o circuito elétrico. Né, e ao mesmo tempo que nós utilizamos o próprio oxigênio dissolvido no sangue, no caso, para captar esses elétrons, fechando o circuito. Então, seria uma biobateria de glicose, oxigênio, ou seja, tanto o combustível, né, quanto o que a gente chama de agente oxidante, que é necessário para compor uma biocélula combustível, né, os dois estão presentes no sangue. Então a ideia é utilizar realmente a glicose como um combustível e a biobateria seja implantável de tal forma que nós tenhamos uma biobateria permanente dentro do organismo, ou seja, uma fonte de geração de energia elétrica dentro do próprio organismo. Então quer dizer que não há necessidade de trocar a biobateria diferente das baterias comuns. Então, Amanda, essa é a ideia, porque o combustível sempre está presente no nosso organismo, que é a glicose. Né? Sem glicose nós não vivemos. Então, é essa a ideia, que você tenha uma biobateria permanente em que o combustível, né, estaria presente a todo momento na corrente sanguínea. E se essa biobateria fosse implantada no corpo humano, como ela funcionaria? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta pelo fato de que nós temos etapas experimentais dentro do laboratório. Então, primeiramente, a gente desenvolve essa biobateria para funcionar in vitro. O que é in vitro? A gente simula as condições de um organismo humano ou as condições de um rato, por exemplo, né? E depois a gente passa para um outro estágio, que é os estudos in vivo. Os estudos em vivos ele envolve protocolos, né, do comitê de ética, sempre bem regulamentado, e a partir disso, nesse estudo em vivo, é que a gente começa a ter alguns parâmetros de como isso poderia ser aplicável no caso de um ser humano. Ainda nós estamos na etapa da aplicação em vivo em animais, mas com certeza a ideia é que no futuro a gente possa também já começar a fazer os experimentos em humanos. Mas eu acho que isso vai levar ainda um bom tempo, pois a gente precisa descobrir ainda a gente precisa desvendar diversos mistérios ainda que rodeiam em torno das biocélulas a combustível. Professor, você acha que existirá algum tipo de restrição ao uso dessas biobaterias no corpo humano? Então, com certeza nós temos que trabalhar no sentido de evitar esses tipos de restrições que você comentou. Obviamente que um estudo amplo tem que ser feito, por exemplo, com estudo com materiais biocompatíveis, de tal forma que a gente consiga minimizar qualquer efeito que tenha na aplicação desses dispositivos. Mas, de qualquer forma, é um fato relevante que tem que ser levantado, né? E isso estimula também o desenvolvimento de novos materiais, novos biomateriais compatíveis para serem utilizados nesses tipos de biobaterias. Vai demorar muito para que essas biobaterias estejam disponíveis a quem precisa? Esperamos que não, Paulo. Na verdade, nós trabalhamos exatamente para isso, para tentar compreender como esses materiais funcionam e para disponibilizá-los logo, né, ao mercado. Para você ter uma ideia, já existem vários dispositivos implantáveis que estão sendo testados e já em fase de pré-lançamento, né, estima-se que até 2015, por exemplo, o mercado dos biosensores, né, gira em torno de 15 bilhões de dólares, então é um investimento muito grande da indústria nessa área. E há um interesse também em se desenvolver logo esses tipos de biodispositivos. É claro que não podemos fazer uma previsão, né, porque ainda há muito que ser estudado, ainda há muito que ser pesquisado nesta área. No entanto, a ideia é que nós consigamos, né, desenvolver diversos tipos de materiais que habilitem esses tipos
de dispositivos, né, a entrarem no mercado o mais breve possível. E quais são os resultados que você espera alcançar com esse projeto no futuro? Bem, eu acho que os primeiros resultados a gente já está obtendo, né? Eu acho que o conhecimento por si só já é um grande resultado, uma vez que nós estamos formando pesquisadores, né, vindos de todo o país, né, para trabalhar com o nosso grupo. E ao formar esses pesquisadores, nós temos que ensiná-los e eles mesmos aprender, né, os fundamentos dessa ciência e também que terão a função também, né, de repassar esses conhecimentos para a próxima geração. Então esse é o fruto que eu acho que já estamos colhendo agora, né? O segundo objetivo que nós temos, ou o que nós esperamos dessa pesquisa, é que realmente nós possamos contribuir para consolidar essa linha de pesquisa no Brasil e, mais do que isso, que nós possamos fazer esse link entre a tecnologia implantável, tanto na parte de geração de energia, como mesmo o desenvolvimento desses dispositivos em nosso laboratório. Professor, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigado a vocês, foi um prazer recebê-los aqui no Instituto de Química de São Carlos. É um prazer também recebê-los no nosso laboratório, já deixando um convite a todos que quiserem vir visitar, conhecer a biobateria. Nós temos aqui uma amostra dessa biobateria, que está com a nossa aluna de mestrado, a Fernanda, que desenvolve esse trabalho juntamente com 2 alunos de doutorado, o Marcos e o Rodrigo, né? Então vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto o que é bioeletroquímica, e ao mesmo tempo nós temos um blog, né, que vocês podem acessar o nosso blog. É um blog especializado em bioeletroquímica, um blog de divulgação científica mantido pelos alunos do nosso grupo, pelos estudantes. É um prazer recebê-los. E também será um prazer, né, ter vocês visitando o nosso blog e conhecendo um pouco mais sobre a bioeletroquímica. O De Cara com Férias fica por aqui, mas o portal Ciência Web tem muitas outras informações legais para você. Continue acessando e até a próxima!